Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Tentando me centralizar aí na câmera, né? Deixa eu falar para vocês. Vamos ao nosso módulo sobre o Evangelho segundo Mateus, tá bom? Então, o autor do livro, Mateus, como já dito aí, Evangelho segundo Mateus, uma tradição digna de confiança atribui a Mateus a autoria deste livro. Parece óbvio? Parece. Mas, por exemplo, Carta aos Hebreus, não se tem aí um autor bem definido, ou que as escrituras afirmem que seja tal pessoa. Existem teorias, tá? Mas sobre o Evangelho de Mateus, ele é o autor, e além de Mateus ser o autor, Mateus ele escreve este evangelho, digamos assim, da forma mais hebraica possível, da forma mais judaica possível. Você que já é meu aluno sabe que eu tenho um cuidado de estar falando a respeito do hebraico, do hebreu, ao invés do judeu. Embora esteja certo, mas para que as pessoas não confundam hoje com aquilo que é uma religião chamada judaísmo, tá? Então Mateus também se chamava Levi, era filho de Alfeu, está em Marcos capítulo 2, verso 14. O nome Mateus lhe foi dado por Jesus e significa dom de Deus. Então quando a gente fala, até no hebraico, Matitiahu, esse Yahu é justamente uma abreviação ou algo que se refira, algo que eu digo assim, umas letras que se refiram ao Senhor Deus, tá bom? Então, Matitiahu é o nome de Mateus, tá bom? Então, depois da ascensão, depois da volta de Jesus aos céus, porque Jesus morreu, você sabe, ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, depois ele teve com seus apóstolos, discípulos, apareceu para as mulheres ali da comitiva de Jesus, e depois disso ele voltou aos céus e vai voltar para buscar a sua noiva, que é a sua igreja, tá? Então, conta-se na história de Mateus que viajou dali para outros países daquela região, conforme a tradição histórica, morreu como mártir na Etiópia, tá bom? Então, exceto o apóstolo João, ali os apóstolos, todos eles foram mártires, eles tiveram a sua vida ali de uma forma terrena, cumprindo o seu propósito, mas eles tiveram aí as suas vidas em sacrifício, tá? Suas mortes foram assim bem dolorosas, tá? Não se sabe ao certo quando este Evangelho de Marcos foi escrito, mas há dúvidas entre 45 a 66 depois de Cristo. E agora as partes mais importantes daquilo que a gente está desenvolvendo nesse módulo sobre os evangelhos. Então Mateus, como dito antes para você aqui no vídeo, escreveu aos judeus, conhecendo suas grandes esperanças, apresenta Jesus como o único que cumpre as escrituras no Antigo Testamento com relação ao Messias. Então existem várias citações do Velho Testamento a respeito de Jesus no Velho Testamento e elas se cumprindo a respeito do Senhor Jesus, tá bom? Então Mateus, ele escreve, a sua forma de escrever, a sua forma de relatar sobre Jesus é uma forma que é bem judaica. Então usa-se bastante genealogias, porque para o judeu, para o hebreu, isso é muito importante. Então o seu evangelho, as suas boas novas a respeito do Messias, a respeito do Machia, ela é bem criteriosa numa linguagem muito hebraica. Então dá-se a entender que primeiramente, por que eu digo primeiramente? Porque depois a gente vai perceber que o evangelho está para o mundo inteiro, não é só para o judeu.
mas de primeira mão, Mateus está escrevendo para os judeus, tá? Então a sua linguagem, a sua forma de escrita, o motivo de se ter ali genealogias, que para o judeu isso é muito importante. E além disso aí, de ser importante para o judeu ele dá muita importância de onde vem tal pessoa. E além disso aí, vai estar falando a respeito do cumprimento da palavra do Senhor. E aí eu vou citar para você aqui alguns exemplos aqui de cumprimento, tá? Então olha só, ser a semente de Abraão, está em Gênesis 12, 3, e Mateus capítulo 1, verso 1, fala a respeito disso. Ser a semente de Isaac, Gênesis 17, versículo 19, Gênesis 21, aliás, Gênesis 17, do 19 e Gênesis 21, verso 12. Então, Mateus, capítulo 1, verso 2. Ser a semente de Jacó, a estrela de Jacó que terá domínio, está lá em Gênesis 28, 14, cumprindo-se aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 2. Descendente da tribo de Judá, Gênesis 49, verso 10, se cumprindo em Mateus 1, 2 e 3. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Ser descendente de Davi, herdeiro do seu trono, está lá em 2 Samuel 7, versos 12 e 13, Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, Jeremias 23, 5, cumprindo-se em Mateus, capítulo 1, verso 1 ao 6, também em Atos dos Apóstolos 13 e 23. Mas eu estou filtrando aqui a respeito de Mateus, tá? Então o que Mateus está fazendo? Ele está ali escrevendo aos judeus, ele está apontando o Messias, ele está apontando o Machia, ele está apontando o Cristo, ele está apontando Jesus, ele está apontando o cumprimento das Escrituras Sagradas, da Velha Aliança, do Velho Testamento, a pessoa de Jesus. Então ele fazendo assim, olha, Jesus está cumprindo tudo que a Escritura estava mostrando a respeito dele, tá? Então este aí é o Messias que nós esperamos. Ser o Filho de Deus, Salmo de número 2, verso 7, cumprindo-se em Mateus, capítulo 3, verso 17. Provérbios 34, cumprindo-se em Mateus 3, 17 também. Vamos lá, eu tenho mais aqui. Vir em um tempo específico. Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 67, que fala a respeito ali das semanas de Daniel. Cumpre-se em Mateus, capítulo 2, verso 1, 16 e 19. Nascer em Belém. Belém, que é Betlém. Betlém é casa do pão. Então, olha só como é que a palavra ela é importante, não está por um acaso, não é alegoria. Mas olha só, Belém. Belém é Bet-Helém. E esse nome traduzido é casa do pão. Na ceia, Jesus parte o pão e ele diz que é o seu corpo que é partido por vós. As palavras de Jesus, certo? Então é o seu corpo partido por mim e por você. Nascer de uma virgem, Isaías, capítulo 7, verso 14. Mateus relata em Mateus 1, 18 e Mateus 2, verso 1. Ser adorado por pessoas importantes, Salmo 72, versos 10, 11, cumprindo-se em Mateus 2, 1, 11. Ser ungido com o Espírito de Deus, Isaías capítulo 11, verso 2, Isaías 61, verso 1, relatado aí Mateus 3, 16. Possuir um ministério de cura, Isaías capítulo 35, versos 5 e 6, 42 de Isaías, verso 18, Mateus capítulo 11, verso 5. Ministrar na Galileia, Isaías capítulo 8, verso 23, Mateus capítulo 4, versos 12 ao 16. Ser gentil e compassivo, outra profecia, Isaías 40, verso 11, Mateus capítulo 12,
versos 15 e 20. Ser humilde e discreto, Isaías 42, versos 2. Mateus capítulo 12, verso 15, 16 e 19. Entrar publicamente em Jerusalém montado em um jumento. Zacarias capítulo 9, verso 9. Mateus capítulo 21, versos 1 ao 11. Entrar no templo e demonstrar sua autoridade. Ageu capítulo 2, verso 7 ao 9. Malaquias capítulo 3, verso 1. E se cumprindo em Mateus 21, 12. Eu estou citando para você aqui algumas profecias do Velho Testamento que Mateus ele tem um cuidado de relatar. Tem outras profecias, mas para o vídeo ficar bem objetivo, depois, se for o caso, devo montar alguma tabela para você colocar aí, para você acompanhar. Me dê até um feedback se é importante para você ter essa tabela, creio que sim, ou creio que não, para não te influenciar, mas enfim, me passa aí o seu feedback para que a gente perceba se é importante, para quantas pessoas é importante. Mas olha só, Mateus, o Evangelho de Mateus, escrito primeiramente para os judeus, linguagem judaica, usando genealogia e apontando aquilo que a Escritura, Velho Testamento, fala de profecia a respeito do ungido do Pai, ungido de Deus. Eu estou usando aí para que você vá realmente assimilando aí as palavras. Quando eu digo Machia, é o ungido. Hamashia, o ungido, dá uma conotação de ser o ungido, o especial, aquele ungido especial, correto? Jesus é o ungido, Hamashia. Cristo significa ungido também. Assim como o nome dele, Jesus, significa o Senhor salva, o Senhor é salvação, que no hebraico é Yeshua. Então Mateus, primeiramente, ele está falando a um público judaico. Esse público judaico está sendo identificado a respeito do Messias, que é o ungido, a respeito não só das genealogias. Mateus está contando ali a respeito das boas notícias, e ele está trazendo aí aquilo que a velha aliança aponta para o nosso Senhor Jesus. Isso aí, querido, o que eu quero dizer para você? Vou pegar aí o livro do profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Jesus vir fisicamente na terra, como filho do homem, como filho em corpo humano. 700 anos. Se cumpre agora na pessoa de Jesus. Então a própria Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia, ela não se contradiz, tá bom? A Bíblia, ela não se contradiz. Se formos dizer que tem um tema central, aí, o tema central do Evangelho de Mateus é Jesus, o Rei, Messias. Um versículo que pode ser baseado para isso daí, nos dar base, Mateus 27, 37. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Que maravilha, viu? Nome real, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco, Mateus 1, 23. Posição real, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel, Mateus 2, 6. Anúncio real, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Mateus 2, 6. Mateus 3, 3, falando justamente a respeito do profeta João Batista. Proclamação real, ele passou a ensiná-los, Mateus 5, 2. Ele ensinava como quem tem autoridade, Mateus 7, 29. Que isso aí também quer dizer, olha só, ali no vídeo anterior você viu como é que estava ali o cenário na ocasião do povo judeu, tá? E, no caso, os religiosos ensinavam muitas vezes ali, sem autoridade, muito formalismo,
regras que apontavam formalismo, normas que apontavam formalismo. Aí vem Jesus e ensina diferente. As pessoas notavam que ele ensinava e ele ensina diferente, tá bom? Lealdade real, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Amor real, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Olha o que Jesus fez. Ele serviu. Jesus, sendo Filho de Deus unigênito, esvaziou de toda a sua glória e ele serviu, tá bom? Sacrifício real, depois de o crucificarem, por cima de sua cabeça, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Mateus 27, versículo 35 e 37. Vitória real, Mateus 28, verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. E aí deixa eu te falar uma coisa sobre o Evangelho de Mateus e sobre a ressurreição. O cristianismo, ele está fundamentado em um acontecimento, que é a ressurreição de Jesus. O cristianismo está fundamentado em um acontecimento, que é a ressurreição de Jesus. Religiões estão fundamentadas em normas, filosofias, pensamentos, satisfação da mente, satisfação da alma, mas o cristianismo, ele está em um fato. Qual é o fato? Em um acontecimento. Jesus ressuscitou. Significa que a minha fé e a sua fé está nesse fator de que Jesus ressuscitou como havia dito. Então ele venceu a morte, ele pagou o preço. E este preço seria o quê? Preço da exigência da lei. O homem, quando caiu, Adão e Eva, eles caíram, e pelo fator deles terem caído, passado-se alguns séculos, veio Moisés e Deus deu a Moisés a lei. E por conta da lei havia uma exigência que tinha benefícios e tinha também malefícios, tá? E no caso, nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a exigência da lei. Então Jesus ele veio, cumpriu toda a exigência da lei, deu a sua vida como um sacrifício. Então ele se colocou como o sacrifício, pagando o preço da humanidade para com o Pai. Então o preço está pago por conta de Jesus. Então quando a gente diz, se a pessoa quer aceitar a Jesus, significa você aceita o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que foi de dar a sua vida como um sacrifício, porque antigamente o animal ele era sacrificado para que o nosso pecado fosse sobre aquele animal, e aquilo ali era temporário. Então Jesus tomou o lugar daquele animal, e tomando o lugar daquele animal, ele se fez sacrifício uma vez só por toda a eternidade. Não precisamos mais do derramamento de sangue para perdoar os pecados. Jesus já derramou o seu sangue, tá bom? Para que os vídeos não fiquem muito extensos, a gente vai falar mais uma partezinha aqui a respeito do Evangelho de Mateus. E a gente vai dividir aí, provável, em mais 1 ou 2 vídeos sobre o Evangelho de Mateus, tá? Grande número de citações do Antigo Testamento, como eu lhe disse, e isso aqui é importante, porque a Bíblia, ela por ser Bíblia, significa um conjunto de livros, esses livros eles não se contradizem, tá? Esses livros não têm contradição. Então, existe aí a genealogia de Jesus Cristo, também já falei para você. A ausência geral de explicações dos costumes judaicos demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado com esses costumes. Então Mateus ele não se detalhou muito ali a respeito dos rituais judaicos, tá? E a gente pode ter aqui
uma divisão aí do livro de Mateus. Olha só, a vinda do Messias, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, o ministério do Messias, capítulo 4 até o capítulo 16, a reivindicação do Messias, capítulo 16 ao capítulo 23, o sacrifício do Messias, capítulo 24 ao 27, e o triunfo do Messias, capítulo de número 28, tá bom? Nisso aí, o que se quer dizer? A vinda do Messias, eu acho que dá pra gente terminar num vídeo só aqui, tá? Os judeus davam muita importância às genealogias antes da pessoa ser ordenada para o sacerdócio. Requeria-se que provasse descender de Arão. Mateus expondo Jesus como o Messias, vê-se obrigado a provar pelo Antigo Testamento que Jesus é o filho de Davi, aquele que tem o direito de ser rei de Israel. Salmo 132, verso 11. Fez isso na genealogia de José, que se encontra nos versículos 1 a 17 do capítulo 1. Então Mateus, ele está ali comprovando biblicamente, pela velha aliança, a descendência, e se Jesus assim fisicamente o fizesse, para um reinado, que tanto que isso aí é o que eles esperavam, que o Messias viesse para reinar sobre a nação de Israel, para vencer o Império Romano na ocasião e ser ali uma nação exemplar para todas as nações, ou quem sabe até subjugar as outras nações, tá bom? No capítulo 3, registra o ministério de João Batista. Seu ministério visava preparar a nação para a vinda do Messias, justamente pelo batismo, tá? E o batismo, que no original, ele é justamente imersão. Então, é um mergulho nas águas, uma simbologia da purificação do pecado que seria efetuada pela morte de Jesus. Então, aí também vai surgir uma pergunta: por que Jesus foi batizado se ele não necessitava se arrepender? E aí, no caso, como eu disse para você, Jesus ele também veio para cumprir, tá? Então, no versículo 15, diz assim: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, olha só, os evangelhos e o Novo Testamento vai apontar para aquilo que é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é de acordo com os nossos parâmetros. A justiça de Deus não é de acordo com as nossas normas. A justiça de Deus, inclusive, ela foi realizada através do sacrifício do seu Filho e de sua ressurreição, tá bom? Significa que desejava, com isto, identificar-se com a nação judaica e de se obrigar a guardar toda a lei. A outra razão para o batismo de Jesus era para que João Batista recebesse a revelação de sua divindade. Então, reconheceu ali ele, Jesus, como o ungido mesmo, tá? O ministério do Messias, capítulo 4, verso 12, até o capítulo 6. Mateus apresenta a Galileia como ponto de partida do ministério de Jesus em cumprimento da profecia. E muitas vezes se repete no Evangelho de Mateus a expressão para que se cumprisse. Jesus adota a mensagem de João Batista, a saber, a vinda do reino dos céus, pela expressão reino dos céus. Queremos dizer que o governo de Deus em Cristo é por meio dele. Isto foi prometido no Antigo Testamento e agora é representado na igreja e será triunfante até a segunda vinda de Jesus. Então aí no caso aí a gente vai estar falando sobre, continuar aí falando sobre o ministério de Jesus. Tendo proclamado a iminência de seu reino, Jesus explica suas leis no discurso conhecido como Sermão do Monte. Ali aprendemos acerca do caráter dos membros do reino, capítulo 5, verso 17, e os requisitos para entrar nele, capítulo 7, verso 7 ao 29. Os milagres de Jesus nunca foram efetuados meramente por ostentação ou para satisfazer a curiosidade, mas sim para o alívio da humanidade sofredora. Podemos considerar os seus milagres como símbolos do seu poder salvador. Então, olha só, deixa eu explicar duas coisas aqui para vocês. Primeiro,
a respeito de Sermão da Montanha, Jesus está dando uma interpretação ali a respeito do que se era falado na velha aliança, tá? Para quem não está familiarizado, eu estou lendo aí uma parte de um material escrito, mas eu estou filtrando ele aqui para vocês, e nesse filtro, Jesus no Sermão da Montanha, ele está ali dizendo qual é o entendimento a respeito de muitos assuntos que ali eram falados, não só em Israel, mas propagado até mesmo em outros lugares. E toda essa condição ali citada em Mateus, a respeito do Sermão da Montanha, vale-se notar que ali a condição colocada para o ser humano é uma condição que ela só é realizável por meio de Jesus. Por meio de Jesus. O que eu quero dizer para você? O Velho Testamento, ele mostra de uma maneira geral ali a ineficiência do ser humano de se salvar. Então Deus, ele coloca ali um modelo para que o homem então entre nessa performance. O homem não dá conta de entrar nessa performance na sua totalidade. E aí na nova aliança, Deus ele apresenta justamente a solução. Deus ele apresenta o plano. Deus ele apresenta o seu modelo perfeito. E o seu modelo perfeito está na pessoa do seu Filho Jesus. Tá? Em Mateus, a gente pode observar curas, então o poder de Jesus sobre as enfermidades, o poder de Jesus também sobre demônios. Então Jesus ali estava expulsando os demônios e combatendo o reino ou o império de Satanás. Seu poder sobre a morte revela como aquele que vivificará todos os mortos, e seu poder sobre a natureza. Então Jesus, ele relatado no Evangelho de Mateus, ele tem poder sobre tudo e autoridade sobre tudo, tá? Alguns detalhes aqui, olha, Jesus escolheu 12 discípulos, até porque o número 12, numa mentalidade, numa cultura hebraica, tem um significado de autoridade, representada inclusive nos escritos mais antigos como um cajado. E o número 12 está ligado muito à autoridade, ao governo. Nada de numerologia, tá? Mas é porque o alfabeto original hebraico, ele não tinha numeração, e a sua numeração era correspondida às letras. E a letra, no caso, que tem uma equivalência ao número 12, é justamente uma letra que demonstra isso daí, tá? Autoridade, governo pleno, modelo de governo. E o interessante é que lá para os judeus, o rabino, o mestre, tinha que ter pelo menos 12, vamos dizer assim, na sua classe, nos seus ensinos. Então não poderia ser 11. Então o mínimo era 12. E Jesus então está ali também trabalhando no formato para inclusive mostrar ali à nação judaica que ele estava ensinando, ele estava discipulando ali os seus que ali estavam, tá? Alguns detalhes também, que Jesus escolhe os 12 através de oração. Então Jesus ele ora antes de escolher. Não se sabe o que Jesus orou, mas ele ora, tá bom? Então Jesus ele ora e depois ele escolhe os 12. Então dá-se a impressão de que Jesus chegou lá aleatoriamente e, como se fosse uma hipnose, chamou e os discípulos passaram a seguir. Não, ali já estava claro o poder da oração. O poder da oração destrava. E o poder da oração conecta pessoas ao seu propósito. Então, assim, a oração tem o poder de destravar
e a oração ela tem também o poder de conectar pessoas aos seus propósitos. E no caso ali, os discípulos, eles se conectaram ao propósito divino, propósito maior de estar ali cumprindo o chamado dado por Jesus, tá? Reivindicação do Messias, devido à atitude do povo, Jesus não faz uma proclamação pública de sua missão. Até porque se ele fizesse, ele iria inclusive aumentar ali a especulação, o desejo da nação judaica do Messias vir e ser um rei terreno e governar de forma política, econômica ou até mesmo militar, numa questão ali de se desvincular do Império Romano, tá? Então Jesus ali muito trabalhando nos bastidores, porque eles não entendiam o propósito que era morrer na cruz do Calvário. E o propósito de morrer na cruz do Calvário era justamente dar a sua vida em sacrifício para cumprir as exigências dadas na lei, para que a humanidade então pudesse, todo aquele que crer na pessoa de Jesus, seja salvo, tá? Então, embora ele não proclamou publicamente, os sinais estavam acompanhando ele, e justamente Mateus, por conhecer ali e por se tratar de um judeu, e era um homem, vamos dizer assim, com uma sabedoria, ele ali justamente apontou as evidências, os sinais de tudo aquilo que eu lhe disse agora há pouco no vídeo, tá? Capítulo 24 ao 27 vai falar do sacrifício de Jesus. Então, a partir do 24, Jesus está começando a preparar e anunciar o seu sacrifício. Mas no capítulo 28, o Evangelho de Mateus chega a uma feliz consumação, que é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E todo o poder lhe é dado no céu e na terra, e por este motivo tem o poder de enviar seus seguidores por todo o mundo com a mensagem de salvação. E assim também se cumprem as palavras de Isaías, capítulo 42, verso 1 ao 4, Isaías 49, verso 6, tá bom? Então, assim, temos aí o nosso vídeo aí a respeito do Evangelho de Mateus. Você aí na plataforma também vai ter aí alguns materiais voltados para uma leitura, você querendo assim ampliar o teu conhecimento sobre este Evangelho segundo Mateus, Evangelho escrito por Mateus, Mateus que foi ali um discípulo fisicamente próximo de Jesus. Por que eu digo fisicamente? Porque hoje a gente também tem discípulos, tá? Só que não fisicamente próximo de Jesus, estamos próximo de Jesus espiritualmente e, inclusive, com o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, tá? Então Deus abençoe você. Tendo dúvidas sobre este vídeo, sobre o Evangelho de Mateus, você vai enviar a sua pergunta. A gente tem aí aluno semipresencial, a gente tem aluno online, então cada um do seu formato vai estar formulando a sua pergunta para que a gente tire dúvidas. Até o próximo vídeo, tá bom?